Ceni pro mato, que o jogo é Renato, o Mengão tá fervendo. Pobre fogão empatou, Chamusca balançou 3 do Chá, tá podendo. O Caco mandando virar do Fusão. Dando resolveu de novo, salvou o Vascão. E depois secou o Tite, meu irmão. Cafezinho com Escobar. Laia. Cafezinho com Escobar. E É só chegar. cafezinho com Escobar. Yeah, baby! Rapaziada, já tá aqui, Vaguinho pelo Vasco, Tavares pelo Flamengo, Lopes Maravilha para falar de Botafogo, Tony Platão representando o Fluminense. Nós vamos começar falando de Flamengo. Rock and roll! Vai, Renato. Ceni deu tchau. Vai, Renato. Ceni deu tchau. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Vai, Renato. Ceni deu tchau. Vai, Renato. Ceni deu tchau. Yeah! Me empolguei. Daí o verdadeiro significado de tanto faz, pelo menos pro Renato Gaúcho. Treinar o Flamengo é treinar a seleção brasileira. Peraí, segura e prepara o efeito de volta no tempo. Essa frase de impacto numa entrevista de apresentação do Renato no Flamengo não é nova. Um clube que eu considero, particularmente, eu tenho esse pensamento que praticamente uma seleção brasileira. Esse era o Renato de 1987, apresentado com aglomeração, recebido na Gávea por Leandro e Sócrates nos braços da torcida. Sempre foi meu sonho jogar no Flamengo, então agora esse sonho se concretizou. Volta pro presente rapidinho. Era um sonho treinar o Flamengo. O Renato de hoje, com 58 anos, tem muito daquele Renato de 24 anos. E do Renato de 1990, ano da segunda passagem dele pelo clube. O Flamengo é um dos melhores times do mundo, tem uma torcida maravilhosa e uma cidade maravilhosa também. Então vamos unir o útil ao agradável. Estou muito emocionado. Estou muito porque eu sei da grandeza desse clube, sei da grandeza dessa torcida. Eu sei o quanto fui feliz nas minhas passagens por aqui. Leva vantagem no lance ele, Renato. O melhor Renato. Fato é que sempre que Renato Gaúcho e Flamengo se uniram, deram o que falar. Toque de cabeça. E conquistaram a Copa União de 87 e a Copa do Brasil de 90. Se reencontraram também em 93 e em 97, só 2 anos depois do gol de barriga, quando ele deixou o Fluminense e voltou a vestir rubro-negro. Era a 4ª vez. Nunca escondi de ninguém que eu sempre tive um carinho pelo Flamengo. É sonho dos grandes. E o Renato sabe que a exigência é proporcional. E não só porque ele é considerado um dos melhores técnicos do Brasil, ou porque o Flamengo tem estrutura e um elenco de qualidade. Os arquivos do Renato deixam a cobrança ainda maior. O Grêmio gastou 7, 8 milhões em contratações. O Flamengo gastou quase 200 milhões. Se me derem quase 200 milhões, eu também monto uma seleção. O Flamengo vem jogando um grande futebol nos últimos 3, 4 meses. O Grêmio joga há 3 anos, gente. 5 para o Flamengo, 0 para o Grêmio. São coisas que acontecem no futebol. Agora estou desse lado aqui e vou trabalhar bastante para que eu possa dar continuidade nessas conquistas. Com o grupo que ele tem hoje, disposto a recuperar os zagueiros e de olho na base, o clube tenta contratar o volante Thiago Mendes, do Lyon, e o atacante Kennedy, do Chelsea. O técnico veio com status. De 2016 a 2021, ganhou 7 títulos no Grêmio, entre eles a Copa do Brasil e a Libertadores. E é por ela que ele começa essa nova velha história no Flamengo.
amanhã contra o Defensa e Justiça, no jogo de ida das oitavas de final. Foram só 2 treinos antes da estreia, um desafio. O urubu que Renato domou em 87, agora é parceiro de voo dele. Vamos lá na tela dar uma olhadinha nos países que começam a discutir a volta de público nos estádios pensando em Conmebol Libertadores, tá? Então o governo do Distrito Federal sinaliza receber o jogo do Flamengo com público, é um desejo do rubro-negro. O Paraguai estuda liberar a torcida para o jogo entre Olímpia e Inter. E também o Chile já discute liberar a presença de pelo menos 1.000 pessoas no estádio. Então essa é a situação aí de público nos estádios. Para a Conmebol Libertadores, apenas foi uma liberação da Conmebol. Mas aí, Marra, assim, é que esse assunto para mim é chover no molhado, né? Voltar o público aqui no Brasil. O Renato falou que a maioria está vacinada. Nós temos 14% das pessoas vacinadas com as 2 doses. Não é a maioria vacinada. Essas pessoas vacinadas, elas não têm a garantia de que não vão ter a Covid. Elas podem levar para o motorista que for levá-las ao jogo, na rua, para um parente, enfim... Todos nós concordamos que o público no estádio faz muita falta pro Flamengo, mas faz pro Atlético, faz pro Boca, faz pro River, faz pro Bahia, faz pro Fortaleza, faz pro Corinthians, mas tem que ter a cautela nesse momento, né, Mar? Mas não vai ter. Eu já tô meio assim, entendendo que depois desse sinal verde da Conmebol, acabou a proteção. Porque eu também tô louco para ver o público no estádio. Claro que sim, mas no momento certo. A própria Premier League vai ter um pronunciamento do primeiro-ministro agora, Boris Johnson, no dia 19. Eu acredito que a Premier League também vai liberar as barreiras, sabe? Aquela de apresentar um atestado, de apresentar o PCR, de apresentar a vacina. Eu acho que isso só vai ser necessário para viagens ali no Reino Unido e para fora. Para ir aos eventos esportivos, não acredito, eu acho que vai estar liberado. Mas lá na Inglaterra, no Reino Unido, o nível de vacinação está assim, bem adiantado, né? Enquanto aqui não chegou a vacinar 14, lá já chegando em 80%, 70% da população já vacinada em 2 doses, já imunizada. Então é completamente diferente. Eu acho que as coisas vão voltar ao normal aqui antes do que a gente espera e antes que o bom senso espera, infelizmente. Tem aí 2 discussões, né? A Conmebol, quando ela libera, ela tem uma responsabilidade na questão de organização do torneio, certo? Ela não tem capacidade, não tem competência, não é a função dela avaliar se o estado de São Paulo, se o estado de Minas, se do Rio de Janeiro, eles já têm condições de receber ou não. Por isso ela passa para as autoridades que têm que ter essa competência. Mas quando ela libera para cada um decidir, pode ser que, de repente, em um mata-mata, um time jogue com torcida e outro não. Sim. Isso desequilibra, Marra e Prats? Sim, desequilibra. A pressão da torcida Vocês não entendem que é a melhor solução? Não, eu acho que a melhor solução é esperar um pouco. A Conmebol deveria ter tido um pouco mais de mão na consciência, Bruno. Se existe um desnível na vacinação no continente, espera. Você não, gente, já está sem público há muito tempo mesmo. Espera um pouquinho. Sim. Mas a Conmebol tem a necessidade de agradar as federações, de ficar bem com as federações. Por isso ela faz política, infelizmente. E é claro, né, Prats, que o Renato ali, quando ele fala o torcedor do Flamengo é o 12º jogador, nós sabemos, né, da força da torcida do Flamengo, mas isso também é um argumento para todas as torcidas do Brasil. Você vai dizer que a torcida do Bahia não faz diferença, que a torcida do Fortaleza não é o 12º jogador, que a torcida do Atlético não é, se a torcida do Cruzeiro, sabe? Então, assim... Não é uma coisa só... dos protocolos, né, Mariana? Ele falou com segurança e com protocolo, assim. A primeira frase dele... Não, eu digo, a necessidade de ter torcida é de todos, né? Não é uma coisa que, assim, o Flamengo precisa disso para disputas. Todas as equipes precisam, né, Prats? Não, o Flamengo está no contexto de tudo, né? A gente vai voltar no pão de queijo, ovo e contexto, é ou não é? O que acontece aí é que o Renato está muito alinhado a quem o contratou, que pensa exatamente como o próprio Renato pensa, né? Então, assim... Aí uniu o útil ao agradável. O Renato tem que ter muito cuidado quando ele, como técnico do Flamengo, ou como alguém do futebol, porque o futebol também forma muitas opiniões e ajuda a reverberar verdades e inverdades. Quando o Renato fala que a maioria da população brasileira está vacinada, ele não pode dar essa informação. Ou ele está desinformado,
ou ele está acreditando em uma coisa que não é verdadeira. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem visto o futebol ser muito antipático quanto à pandemia. O futebol tem se colocado muitas vezes como algo muito assim, um mundo à parte da pandemia. Então, quem já foi infectado por Covid no futebol não vai ser nunca mais. Muitos foram vacinados porque a Conmebol acabou aplicando vacina em delegações que foram ao Paraguai. Aí algumas delegações do Brasil foram para o Paraguai para ser vacinadas também. Então, assim, esse privilégio dessa elite do futebol, né, ela não pode servir como referência para o que acontece no restante do país, no restante do continente. É preciso ter muita calma quanto a isso, porque se o Renato chega e informa que, olha, com protocolos de seguranças, eu defendo a volta do público, ele tem uma opinião. Quando ele informa, quando ele fala que a maioria das pessoas foi vacinada, essa informação não é verdadeira. Isso é reverberado e vira verdade, porque hoje no WhatsApp você recebe uma linha, você acredita que não é uma linha, e não em artigos, e não em especialistas que conhecem e acompanham a área. Então eu peço muito cuidado com isso, porque o Renato não foi o primeiro, eu acho que não vai ser o último a falar coisas que não estão acontecendo. É preciso ter muita calma e muito cuidado com essas informações que não são verdadeiras. E ainda mais essa questão também, né, Prates, de... muita gente já teve a Covid, mas, enfim, outras têm a reincidência, né, tem as novas variantes. O pessoal tá participando bastante aqui na hashtag, eu já vou chamar o Gustavo Mel, direto da Argentina, para falar conosco, mas o pessoal falando de Eurocopa, a situação é diferente, né, Bruno? Não, desculpa, o início da coletiva ontem foi assim, né, com essa desinformação. Estamos sem máscara porque já tivemos.